As perspectivas dos anos 90 e 2000, as abordagens mais recentes, vão trazer duas contribuições que eu considero extremamente relevantes. A primeira contribuição é a do papel da ideologia. Não que a questão da ideologia fosse totalmente negligenciada, mas nos anos 90 a gente percebe, um conjunto de trabalhos que ressaltam isso. Um trabalho em especial muito importante, de um estudioso chamado David Engerman, publicou um livro em 2011, chamado Know Your Enemy, Conhecendo o Seu Inimigo. Uma das coisas que o Engerman e outros autores que dão uma importância sobre o papel da ideologia para entender as origens da Guerra Fria é a de que nós não podemos observar a ideologia, seja a capital liberal ou a ideologia comunista, apenas como é que eu posso colocar? Instrumentos para acobertar interesses estratégicos. Ou seja, a ideologia não é só um instrumento para acobertar interesses ou para mascarar interesses geopolíticos. A ideologia é também algo que molda política externa, molda ações de política externa, molda visões sobre como atuar em termos de política externa. E na concepção do Engerman e de outros, as diferenças e a natureza das ideologias capital liberal e comunista teriam sido fundamentais para duas coisas. Para a intensificação do conflito Estados Unidos e União Soviética, que sim, tem bases estratégicas, não há dúvida, mas que se intensifica muito por causa de questões ideológicas, e para a gente compreender a duração do conflito. Não só a intensificação, a intensidade do conflito, o avanço e o espectro geográfico dele, que abarca o mundo inteiro, e a própria duração do conflito. Um outro ponto importante das abordagens recentes tem a ver com o que eu chamo aqui de mundialização do debate sobre Guerra Fria, sobre as origens da Guerra Fria. Por muito tempo, o debate sobre as origens da Guerra Fria, ele também foi bipolar. Tal como o sistema internacional foi, em grande parte, bipolar nas 4 décadas de 45 até final dos anos 80, o debate sobre as origens da Guerra Fria concentrava-se só em Estados Unidos e União Soviética. E pouco se discutia sobre outros atores estatais e não estatais. Qual o papel de outros atores estatais para o início da Guerra Fria? Hoje a gente já tem trabalhos muito interessantes que mostram ou que abordam, por exemplo, o papel da Grã-Bretanha, só para dar um exemplo, o papel da Grã-Bretanha na intensificação do conflito soviético norte-americano. Por exemplo, pelo papel que Londres teve, fundamental na criação da OTAN. Da mesma maneira, a gente já tem trabalhos bem sólidos que mostram o outro lado, de que modo o conflito entre Iugoslávia e União Soviética também contribuiu para um acirramento da Guerra Fria. Em particular, pelo fato desse conflito iugoslavo-soviético ter incentivado, acelerado o processo de comunização soviética na Europa Oriental. Então, hoje, o debate mundializou-se em primeiro lugar, porque outros atores estatais, por exemplo, são colocados para reflexão, como eles contribuíram também para o início da Guerra Fria, e mundializou-se porque há vários trabalhos que mostram como conflitos regionais muito longe do centro da Guerra Fria, como, por exemplo, Europa, pelo menos no início, o centro foi claramente a Europa, mas como conflitos regionais longe desse centro inicial, eles não só potencializaram o conflito norte-americano-soviético, como também foram potencializados por esse conflito norte-americano-soviético. Tem um trabalho que eu gosto muito, talvez um dos trabalhos mais exemplificativos dessa perspectiva que eu estou colocando para vocês, que é de um autor chamado Greg
Grandin. Um livro que foi publicado em 2004, chamado O Último Massacre Colonial. E o Grandin mostra exatamente de que forma conflitos sociais na Guatemala durante a Guerra Fria não só foram potencializados pela Guerra Fria, em particular, pegando aqui um exemplo, pelo treinamento que os Estados Unidos passam a dar para forças do país e que vão ter um impacto enorme no extermínio de comunidades indígenas, e de que modo o próprio conflito na Guatemala acirra tensões entre Estados Unidos e outros países do bloco soviético, como Cuba, por exemplo, ou mesmo respingando em alguns momentos na própria União Soviética. Então, a mundialização significa não só levar em conta outros atores para entender as origens da Guerra Fria, mas pensar como conflitos regionais, cujas raízes estão muito mais distantes do que final da Segunda Guerra, são potencializados e potencializam a própria Guerra Fria. No Oriente Médio, a gente tem um outro exemplo muito claro, como conflitos no Oriente Médio potencializam disputas entre Estados Unidos e União Soviética, e como a disputa Estados Unidos e União Soviética potencializa conflitos no Oriente Médio, entre países árabes e Israel, por exemplo. Tá? Então, esse é o estado da arte da historiografia sobre origens da Guerra Fria atualmente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer algumas considerações sobre 6 aspectos para tentar não responder a pergunta como a Guerra Fria começou, porque isso é uma tarefa talvez de um curso e não de uma aula. Tá? A gente vai abrir tantas arestas, a gente vai levantar tantas questões que vocês vão perceber que para responder essa pergunta ou para refletir sobre essa pergunta de uma forma mais fundamentada, a gente precisaria de muito mais tempo. Entretanto, eu vou levantar alguns pontos para a gente poder analisar os aspectos, digamos, fortes e fracos de cada uma dessas interpretações e abordagens. São 6 pontos que eu gostaria de abordar com vocês. Primeiro, eu queria trazer algumas informações básicas sobre a Europa do pós-Segunda Guerra. Ou seja, a Guerra Fria começa claramente tendo como palco a Europa. Há também aspectos importantes que se dão na Ásia, no início da Guerra Fria, no próprio Oriente Médio, mas o centro, indiscutivelmente, estudiosos são consensuais, o centro é a Europa. Tá? Falar um pouquinho sobre a abordagem de longo prazo, entender a Guerra Fria não só a partir do final da Segunda Guerra, esticar um pouco a nossa percepção para tentar entender de que forma uma abordagem de longo prazo pode facilitar na análise do que foi o período da Guerra Fria. Depois, trazer alguns elementos de curto prazo. Elementos esses que nós já chegamos a discutir na aula anterior até. Tá? Depois, apresentar a perspectiva norte-americana a partir de trabalhos mais recentes, muitos dos quais baseados em documentos recentemente declassificados, confidenciais e secretos. Qual que era a perspectiva norte-americana sobre as ações soviéticas? Trazer a perspectiva soviética, em particular do Stalin, como a gente sabe, é a figura mais importante do ponto de vista do policy making dentro da União Soviética, que hoje nós já temos condições também de analisar, não tínhamos nos anos 80, hoje já temos vários trabalhos, inúmeros trabalhos, que analisam a documentação soviética sobre o início da Guerra Fria. E por fim, eu vou fazer algumas considerações sobre o que, para mim e para vários estudiosos, mas isso não é um ponto consensual, deixar isso claro, mas por uma interpretação pessoal, um dos aspectos mais importantes para o início da Guerra Fria foi a questão alemã. E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a questão alemã com vocês hoje. E a gente termina as nossas considerações a partir disso. Tudo bem? Tranquilo? Até aqui alguma dúvida, alguma questão? Então tá. Então vamos inicialmente apresentar algumas informações básicas sobre a Europa após Segunda Guerra. Aqui a gente tem o mapa da Europa depois de 1945. Algumas coisas que eu gostaria de destacar nesse mapa tem a ver sobretudo com a expansão territorial soviética e a expansão da área de influência soviética sobre a Europa Oriental, evidentemente. Do ponto de vista
da expansão territorial soviética, o que chama a atenção? Então aqui você tem as linhas em preto, são as antigas fronteiras políticas, né, dos estados pré-Segunda Guerra Mundial. Então você pode perceber que a União Soviética obtém grande parte da Polônia Oriental, anexa todos os estados bálticos, tá? Anexa a parte do extremo oriente da antiga Finlândia, aqui ó, que era muito importante para a proteção de Leningrado, anexa territórios da antiga Tchecoslováquia, anexa territórios da Romênia. Então há um expansionismo territorial soviético bastante significativo, um ganho de gordura territorial em direção à Europa, a Europa ocidental, né? Se você observar a Polônia, se de um lado ela perde território no Oriente, parte desse território que ela perde é compensado com a obtenção de território de quem? Da Alemanha. Então aqui você tem a fronteira da Alemanha pré-Segunda Guerra, a Polônia obtém toda a região da antiga Alemanha Oriental. Inclusive, a Prússia Oriental também vai parte para a Polônia e a outra parte fica com a União Soviética. A União Soviética, portanto, com portos quentes aqui ao norte do continente europeu. Uma das demandas históricas, né, da Rússia czarista e também da própria União Soviética. Você percebe que a Alemanha, portanto, perde um território considerável para a Polônia e é ocupada pelos 4 aliados. Ocupada por França, ocupada por Grã-Bretanha, aqui em cima, ocupada por Estados Unidos e ocupada por União Soviética. E Berlim, como vocês sabem também, que fica na área soviética, na zona de ocupação soviética, também foi dividida em 4 áreas de ocupação. Tá? Além da Alemanha ter sido dividida em 4 áreas de ocupação e a mesma coisa Berlim, a Áustria também o foi. Então você tem também na Áustria uma reprodução das 4 zonas de ocupação que existiram também na Alemanha. E Viena, da mesma maneira que Berlim. Também com divisão em 4 áreas distintas de ocupação. Tá? Vamos ampliar um pouco essa região central, porque a região central, como nós veremos, foi muito importante para o acirramento das tensões entre Moscou e Washington. Então aqui você tem territórios que a União Soviética obteve da Romênia, da Tchecoslováquia, da Polônia, aqui os estados bálticos, né? Essa região do norte da antiga Prússia Oriental vai para a União Soviética, Königsberg, portanto um porto quente aqui no Mar Báltico. O sul da antiga Prússia Oriental fica com a Polônia. A Polônia obtém essa área mais cinza clara da antiga Alemanha. E a área em escuro é a área de ocupação soviética dentro da Alemanha e que vai dar origem à República Democrática da Alemanha, e a área de ocupação soviética na Áustria. Tá? E no lado ocidental você tem a zona britânica, a Grã-Bretanha fica basicamente com o Vale do Ruhr, a zona norte-americana e a zona francesa, a mais próxima à França. Tá? Então essa é a situação de uma maneira muito simples, muito rápida, porque a gente não tem tempo, infelizmente, de aprofundar. Essa é a situação geopolítica da Europa pós-Segunda Guerra. Tá? Agora vamos pensar na pergunta como a Guerra Fria começou. A partir dessa situação geopolítica, como eu disse, primeiro olhando para uma abordagem de longo prazo, depois pensando numa abordagem mais de curto prazo, e aí contrastando as perspectivas soviética e norte-americana, em particular sobre o que estava acontecendo no palco europeu. Então vamos pensar numa abordagem de longo prazo, para começar o nosso debate, começar a nossa reflexão. Tem um autor que é muito interessante sobre a reflexão que eu vou fazer agora para vocês, que é o Ward Westad, que discute exatamente o quanto a gente precisa situar a Guerra Fria para além do curto prazismo. A gente tem que entender a Guerra Fria imersa na história do século XX e imersa na história ocidental, não apenas
na história do próprio século XX. O que o Westad coloca que eu acho que é interessante trazer aqui? Entender a Guerra Fria, em primeiro lugar, como um produto da modernidade. A Guerra Fria é um produto da modernidade. E como produto da modernidade, a gente está pensando aqui, em particular, como um resultado de um processo de expansão global do capitalismo, enquanto organização socioeconômica. Esse processo de expansão global do capitalismo, que se intensifica muito no século XIX, ele gera, em primeiro lugar, várias contradições do ponto de vista de ampliação de desigualdades sociais, contradição do ponto de vista de desintegração de comunidades tradicionais, um processo de urbanização muito intenso nas áreas nas quais a organização capitalista de produção vai ganhando raízes, consequências do ponto de vista exatamente pela desintegração de comunidades tradicionais, uma intensificação de nacionalismos, há todo um debate sobre a relação entre capitalismo, organização industrial urbana e Estado moderno e nacionalismo no século XIX, que a gente não tem condições aqui de recuperar, né? A questão da pobreza, que de uma certa maneira o capitalismo também, a expansão capitalista não só amplia desigualdade, mas expropriação de meios de produção de vários pequenos produtores. Tá? Então, por que esse aspecto é importante? Por que a questão da modernidade e Guerra Fria são dois aspectos importantes? Primeiro, pelas consequências ideológicas dos problemas que essa modernidade traz. Ou seja, respostas ideológicas para tentar, se não resolver, pelo menos para alguns casos, minorar esses graves problemas sociais, econômicos que a própria expansão capitalista enseja. Não há dúvida que a gente não pode entender a ideologia comunista fora desse quadro, fora dessa perspectiva. E mais do que isso, não dá para a gente entender a Guerra Fria sem pensar na primeira metade do século XX. E o que foi a primeira metade do século XX? A metade de duas guerras mundiais que, apesar de não poderem ser reduzidas a uma questão estritamente econômica, evidentemente que a expansão do capitalismo enquanto organização socioeconômica tem um impacto enorme nas rivalidades entre grandes potências. Então não dá para entender as duas guerras mundiais dissociado do próprio processo de expansão do capitalismo enquanto organização socioeconômica. E a Grande Depressão. O que seria a segunda metade do século XX sem o impacto brutal, gigantesco da Grande Depressão? Que também aparece, né, nessa dualidade ideológica que a Guerra Fria vai metaforizar. Então, para o Westad e para outros autores, eu estou apenas trazendo uma contribuição de várias que colocam a Guerra Fria numa perspectiva muito maior do que simplesmente olhá-la ali no curto prazismo do final da Segunda Guerra. Essa modernidade, as contradições da modernidade dão não só base para o surgimento desse mundo bipolar, mas base também para essa bipolarização ideológica, que é uma polarização ideológica que aparentemente é totalmente antagônica, formada por ideologias totalmente antagônicas, mas que tem duas semelhanças importantes entre si. Tanto o capitalismo liberal, ou, como eu chamo aqui, liberal desenvolvimentismo, acho que passa um pouco uma ideia mais refinada, né, das perspectivas ideológicas, do construto ideológico que Estados Unidos e agentes norte-americanos propagam ao longo da Guerra Fria. Esse é um termo usado por uma autora que eu acho muito interessante, chamada Emily Rosenberg, um livro chamado Spreading the American Dream, espalhando o sonho americano. Tá? De um lado, tanto o liberal desenvolvimentismo quanto o comunismo se são muito antagônicos. De um lado, você tem uma perspectiva de valorização da iniciativa privada, do mercado, o mercado como o grande agente capaz, grande estrutura capaz de resolver problemas de produção para a sociedade moderna. Um Estado que tem que garantir liberdades formais, mas não garantir liberdades ou qualquer coisa mais substancial
para a sociedade, sobretudo do ponto de vista de igualdade social. O Estado tem que garantir liberdades formais, tem que garantir que o mercado funcione adequadamente, que a propriedade privada seja respeitada, que contratos sejam respeitados, mas igualdade substantiva não. Do outro lado, uma ideologia que enfatiza a importância da racionalidade, da planificação estatal para sair da anarquia do mercado, a importância da coletivização, a ideia de que não há liberdade se não há igualdade social. Igualdade social é pressuposto para a liberdade humana. Então você tem um antagonismo enorme. Só que esse antagonismo ele também disfarça semelhanças, complementaridades entre essas ideologias. Quais semelhanças? Ou pelo menos semelhanças em termos de raízes ou de lugares a chegar. São ideologias que nascem exatamente das contradições da modernidade, que visam responder, que visam dialogar com esses problemas sociais e econômicos que a modernidade, como eu pontuava, trouxe. Tanto esse liberal desenvolvimentismo quanto o próprio comunismo. E mais, são ideologias que, apesar das diferenças profundas, falam num bem-estar social, ou objetivam um bem-estar social, e objetivam supostamente uma liberdade humana, por caminhos completamente distintos, não há dúvida. Mas que tem essa questão da qual organização socioeconômica garante maior bem-estar social para as pessoas, garante liberdade plena para as pessoas. Uma organização baseada num liberal desenvolvimentismo, como eu denomino, baseando-me aqui em Rosenberg, ou o comunismo enquanto ideologia, enquanto organização socioeconômica. Uma coisa que o Wengerman também fala, que eu acho que é interessante para a gente pensar essa perspectiva de longo prazo entre ideologia capital liberal e comunista, e o quanto dá para entender a Guerra Fria como um produto da própria modernidade, das contradições da modernidade, é pensar que essas ideologias elas têm um potencial confrontacionista muito grande por 3 características, por 3 aspectos. Por que elas têm esse potencial confrontacionista muito grande? O primeiro aspecto que vale a pena salientar é a questão do universalismo. São ideologias que se colocam como capazes de serem empregadas, utilizadas por toda e qualquer sociedade, hoje, ontem e sempre. Elas são universais. Elas se apresentam como universais. Tá? Uma solução tipicamente moderna e, portanto, bebem, de uma certa forma, de uma tradição racional iluminista. Ambas dialogam com uma tradição ocidental iluminista, tanto a comunista quanto a liberal capitalista. Além de se apresentarem como universais, se apresentam do ponto de vista messiânico, como aquelas que salvarão a humanidade dos seus males, dos seus problemas, das suas limitações. E o mais complicado, e que aí dá o caráter confrontacionista e fecha a reflexão que eu proponho para vocês, que é o determinismo. Ou seja, ambas acreditam, seja porque, supostamente, eu digo mais com relação ao liberal desenvolvimentismo, estaria melhor adequada, mais bem adequada, à natureza humana, e, portanto, seria o processo natural da evolução social. O mercado seria uma estrutura claramente natural e, portanto, superior, daí o porquê ser superior como forma de organização socioeconômica humana, e vai, no final das contas, vencer. Tem até um elemento aí de darwinismo social um pouco na minha fala. Vai vencer no final, isso está determinado, como, no caso do comunismo, não tanto do ponto de vista da naturalidade, mas no sentido de que a evolução dos modos de produção está escrita nas leis da história. E de que, da mesma forma como o feudalismo foi superado pelo modo de produção capitalista, o modo de produção capitalista será superado, e já está sendo superado, não é que será, já está sendo superado pelo modo de produção comunista.
socialista / posteriormente comunista. Então, esses três aspectos, tanto o universalismo, quanto o messianismo, quanto o determinismo, eles transformam essa bipolaridade ideológica numa bipolaridade com um enorme potencial, para não dizer quase certeza, de confronto. Porque uma não pode conceber a outra como válida em vários aspectos.